Eu vou começar hoje, gente, agradecendo. Agradecendo àqueles que nos ajudou no evento domingo passado. Foi muito bom, principalmente com a ajuda de todos vocês. Então, gratidão, minha gente. É muito bom saber que a gente pode contar com cada um que chegam aqui nessa casa. E essa casa agradece a vocês com todo carinho e respeito. Eu vou começar falando, eu hoje vou começar ao contrário. Eu não sei se vocês aqui na casa sabem que dentro do Bezerra existe um bazar, existe uma livraria, do qual a gente vende livros, né, espíritas, evangelho, para o nosso conhecimento do dia a dia sobre a doutrina espírita. No bazar, a gente recebe doação para quem quiser ofertar e também vendemos as peças para angariar fundos. Se quiserem conhecer, o bazar fica ali do lado e a livraria também. Vocês sabem também que a casa oferta sopa semanalmente. Toda semana temos a sopa fraterna. E que, como a gente, costuma pedir doação, vocês sabem que Casa Espírita sobrevive de doação. Se quiserem ofertar algo para a nossa sopa fraterna, fiquem à vontade e que será sempre muito bem-vindo. Temos também um grupo de gestante, do qual acolhe a irmã gestante aqui dessa área. Recebemos também doações de enxovais. Não obrigado a ser um enxoval, mas alguma coisa que possa completar um enxoval, como camisinhas, camisetas, lençóizinhos, fraldas, meia, todo esse tipo de acessório, para que a gente possa ajudar os novas crianças que habitam esse planeta. E eu vou pedir agora a Luzia, que está aqui do meu lado, que Luzia é a que vai fazer a prece inicial. Aqui é Tamar Moura, que fará a nossa explanação na noite de hoje, a nossa palestrante de hoje. Eu passo a palavra agora para a nossa irmã Luzia. Boa noite. Vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos ao alto e fazer a prece do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o teu santo nome. E venha a nós o teu reino, e seja feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação novamente, e livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Com a prece da nossa irmã, vamos dar por iniciado agora os trabalhos da noite de hoje, que é pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição é: sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também escravo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. O Espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que sabem aproveitar o ensejo da elevação em sua vida da essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam em uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a um lugar de escassez, dá-se então
as extremas lamentações que acaba vencendo com o servo miserável, medicadância, se é pobre, é conduzido a elevada posição financeira. Não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-se ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Que essa lição fique de reflexão para o entendimento de todos. Muita paz, e eu vou passar a palavra agora para a nossa irmã Tamar, que vai dar com início à palestra da noite de hoje. Pode ligar. Pode ligar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos ampare, nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, eu sou voluntária do Grupo Espírita de Jama Farias, fica no bairro da Encruzilhada. Então, em meu nome, em nome da instituição da qual eu faço parte, recebo um abraço fraterno, convidando todos vocês também a assistirem às nossas reuniões públicas, conhecerem a nossa casa. Reunião pública todo domingo, 4 horas da tarde, e toda quinta-feira, às 20 horas. Então, vocês que quiserem conhecer a nossa casa, sejam muito bem-vindos. E eu também fico muito feliz quando recebo o convite da casa para mais uma oportunidade da gente compartilhar os ensinamentos do Cristo. E hoje o tema é Missão do Homem Inteligente na Terra. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, missão do homem inteligente na terra. Eu separei um texto, uma comunicação de Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Eu separei um trechinho dessa comunicação para a gente poder entender do que fala esse item. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento do orgulho e da perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão poderá lhe retirar o que lhe concedeu. Então, a gente vê que nessa comunicação ele faz um alerta, né? Muitas vezes nós temos a inteligência, mas ela não é bem empregada. E aí a gente começa a entender o que é essa inteligência. Eu trouxe um conceito. É um atributo fundamental do espírito que permite a consciência de si, a capacidade de raciocinar, de criar cultura, de atribuir significados e de evoluir moralmente. Ela se manifesta como uma inteligência espiritual que vai além do intelecto ou da inteligência emocional e se relaciona com a busca por propósito e valores profundos na vida. Então a gente vê que, será que todo mundo é inteligente? Porque no capítulo que fala sobre os pobres de espíritos, o último item, que é o item 13, ele colocou as pessoas inteligentes no mesmo capítulo que os pobres de espírito. E aí a gente vê que nos pobres de espíritos a humildade ela deve prevalecer. E muitas vezes as pessoas que são muito inteligentes, elas se envaidecem dessa inteligência.
Elas criam como mérito próprio, que são melhores do que as outras pessoas. Por isso que Kardec colocou nesse mesmo capítulo, como humildade, como sinônimo como antônimo de orgulho. O contrário dessa humildade que deveria ter, as pessoas se sentem orgulhosas pelo aquele conhecimento que elas têm. E muitas vezes é o que causa outras preocupações. Muitas vezes as pessoas que se sentem muito orgulhosas, elas se enchem de soberba, elas se acham melhores. E aí nessa caminhada desse crescimento, elas começam a ver esses sintomas e essas dificuldades que elas vão encontrando no meio do caminho, fruto das suas más escolhas, frutos desse orgulho que elas têm de si mesmas. Existe uma história que conta de um rapaz que ele só estudou, terminou a faculdade, senão agora eu vou procurar um emprego. E aí quando chegou, passou por todas as etapas, foi aprovado, até que ele chegou para a última etapa, que seria com o dono da empresa. E aí quando ele olhou o currículo dele, ele disse, poxa, é difícil encontrar um jovem que só tenha estudado. Normalmente as pessoas vão trabalhar, né, para poder garantir o seu sustento. Aí ele disse, como foi que você só estuda? Seus pais têm boas condições financeiras? Ele, não. Meu pai eu não cheguei a conhecer. E minha mãe, desde que eu me conheço por gente, que ela lava roupa para casa. Então ela priorizou, ela disse, eu não tive estudo, eu mal sei ler e escrever, mas eu quero que meu filho estude. E aí ela se dedicou, lavou roupa para garantir os meus estudos. Aí agora que eu me formei, agora eu vou arranjar um emprego para ajudar dentro de casa. E aí o diretor da empresa disse assim, olha, você vá para casa, quando você chegar em casa, lave as mãos da sua mãe. E quando for amanhã, a gente conversa. Essa vai ser a última etapa da sua seleção. E aí ele ficou um pouco intrigado, né? Mas se só falta isso para eu conseguir um emprego, vou resolver. E quando ele chegou em casa, a mãe dele estava ali, lavando roupa. E aí ele disse, mãe, pare aí um pouquinho, que eu vou lavar suas mãos. A mãe também não entendeu, soltou um pouquinho, ele pegou uma bacia, trouxe com água, um sabonete. E quando ele começou a lavar as mãos dela, ele viu tantos calos. A mão que fazia aquele mesmo esforço repetitivo por anos e anos já estava tão cheia de calos, já estava com os dedos já atrofiados daquela mesma posição. Eu pensei assim, imagina a gente, né? Com essa tecnologia que a gente tem máquina de lavar um tanquinho. Quando a gente vai lavar 3 pecinhas de roupa na mão, a gente não chia. A gente lava porque é o jeito, que às vezes a roupa é muito sensível e precisa lavar na mão. E a gente está chiando. Imagina uma vida inteira lavando roupa para fora ainda mais, né? Quando a gente lava para fora, os clientes são exigentes, né? Que a roupa alva mais que a neve, que é limpinha, cheirosinha. Então imagina o esforço daquela mãe. E aí quando ele ficou lavando, ficou muito sentido. Ele disse, não mãe, vai descansar que eu vou terminar de lavar suas roupas. E quando foi no outro dia que chegou para o diretor e disse, e aí, você lavou as mãos da sua mãe? Eu disse, lavei. E se você aprendeu alguma coisa com isso, ele, com certeza. Isso que você aprendeu. Se quando eu me formei, eu sempre estava dizendo às pessoas, eu me formei por mérito meu, porque eu estudei, eu me dediquei, eu sou o melhor aluno. E aí eu vi minha mãe ali, lavando aquelas roupas, se sacrificando pela minha educação. Ela abriu mão de muitas coisas para que eu pudesse garantir os meus estudos. Talvez eu não poderia me colocar para trabalhar, para que eu me ajudasse no sustento de casa, porque eu sei que ela precisa, mas ela priorizou meus estudos. Se eu estou conseguindo, eu sou formado hoje, é graças a Deus e graças a ela, que fez por mim, que se esforçou, que se dedicou. E aí a gente começa a ver que as pessoas que têm muito conhecimento, muitas vezes elas se enchem de orgulho e se envaidecem. Às vezes ela não reconhece aquele esforço que está dentro do seio familiar. Às vezes é uma mãe, às vezes é uma avó,
às vezes é um pai, às vezes é um irmão mais velho que fica tendo que cuidar dos irmãos menores. Às vezes a pessoa, a mãe, deixa de ostentar e fazer alguma coisa para ela, para o lazer dela, para poder garantir os estudos. Ela se aperta para conseguir a educação, para comprar os livros, para colocar em boa escola. E aí muitas vezes a gente não consegue ver esse esforço, essa dedicação. E muitas vezes a gente cresce juntos, e é graças àquele familiar, aquele amigo, aquele empregador, que nos estendeu a mão e a gente pôde usar o nosso conhecimento para crescer. E aí, às vezes, a gente tem pessoas que são muito inteligentes, mas a vaidade, a soberba, ela vai deixando que aquela inteligência seja usada, empregada para o bem. E compreender que nós caminhamos juntos. E talvez ela não tenha o conhecimento, porque não teve a oportunidade de estudar, mas certamente ela tem o conhecimento do amor. Um conhecimento de dedicação, de ser uma boa mãe, de poder estar ali com aquele filho, de poder entender que é através da educação que um agente transformador. De que ele estudando e se dedicando, ele vai conseguir garantir um futuro melhor para todos ali. Então, muitas vezes, a gente se sente assim, poxa, eu não sou nenhuma tão inteligente. Quando a gente às vezes fala nesse capítulo, muitas pessoas imaginam aquelas pessoas que têm notoriedade, que são grandes físicos, que fizeram grandes descobertas, que são grandes médicos, mas nós somos inteligentes também. Deus nos deu todas as potencialidades para que a gente possa exercer todo o conhecimento que é necessário para a gente dar o primeiro passo, com certeza foi dado desde o plano reencarnatório. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não vou nem estudar para o concurso, porque eu sei que não vou passar, porque a concorrência é muito grande. Mas a gente nem tentou. A gente nem viu o edital para ver quais são as matérias, a gente nem sequer se dedicou a estudar. Talvez nesse concurso não dê para passar, mas a gente está se preparando para no próximo conseguir, para que a gente tenha uma habilidade e coloque em exercício. Muitas vezes, durante a pandemia, pessoas perderam os seus empregos e tiveram que se reinventar. Uns viraram Uber, outros começaram a fazer outro picote, deixaram de ser assalariados para ser empreendedores, para poder conseguir ter o seu próprio negócio. Às vezes, tudo que falta é a gente poder ficar em uma pessoa, como diz a história, para a gente se reerguer, para a gente entender que precisa virar a chave, que a gente precisa entender que a gente precisa ter uma outra oportunidade de ganhar o nosso sustento. E é através dessa inteligência, da gente poder ter um discernimento, da gente poder compreender, para que a gente possa evoluir. Então, essa palestra de hoje, da missão inteligente na Terra, não é só para o benefício pessoal, mas da coletividade. Deus nos fez inteligentes para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles que nos rodeiam, para a gente crescer junto, para a gente ajudar, para a gente estender a mão, para a gente ter boas ideias em prol do próximo. Muitas vezes a gente se sente meio que não sou essa inteligência toda, mas a gente já é tão inteligente para os nossos filhos, que são os nossos exemplos, e muitas vezes a gente vê que eles não fazem o reflexo das nossas palavras, mas das nossas ações. Dos nossos exemplos de educação, de inteligência emocional. Quantas pessoas talvez não tenham aquela inteligência de conhecimento, mas têm aquela inteligência emocional, de saber lidar com o próximo, obrigada. De saber lidar com os familiares, de poder ser um conciliador nos conflitos que acontecem dentro da nossa casa. De uma forma ou de outra, a gente exerce essa inteligência. E se a gente não exerce, ela está ali, guardadinha no nosso íntimo, esperando aquele despertar para a gente dizer assim, eu vou
cair em campo, eu vou poder mudar e fazer a diferença na minha vida. Então, nós somos inteligentes sim, muitas vezes a inteligência já nos permite a fazer boas escolhas, a nos dar o direcionamento, mesmo que ainda o conhecimento ainda seja pequeno. Tem uma história dele com um avião, a aeromoça pergunta para o passageiro: o senhor vai querer jantar? Ele diz: quais são as opções? Sim ou não? Muitas vezes a gente vem para dizer que quer seguir Jesus como uma escolha. Eu ouvi um trecho de uma pregação que ele falava que a gente precisa ser uma decisão. Escolha e decisão. Para a gente poder entender essa pequena diferença. Se a gente vem para uma casa espírita e vem fazer um tratamento, chega pela dor e a gente diz assim: não, eu vou seguir Jesus. Talvez a gente esteja por uma escolha diante da nossa necessidade, da dor, da preocupação, da angústia. Eu vou escolher ir para aquela casa espírita, vou fazer um tratamento e eu vou, quando eu ficar melhor. Quando a pessoa vai sentir que está melhor, cadê a pessoa? Já foi, já se sentiu melhor, já se deu alta. Se vai para o médico, começou a tomar um remédio, Deus melhorou, aí tá bom, vou tomar nem esse remédio, eu fiquei boa. E decisão é aquele que dizer assim: não vou dormir, eu vou escolher os ensinamentos do Cristo. Hoje eu não estou bem, mas eu decido seguir a Jesus. Amanhã vai ser um dia melhor, mas eu estou com Ele no bom e no ruim. É uma decisão. Muitas vezes as nossas escolhas têm sido feitas diante da nossa necessidade. E a decisão de seguir Jesus é de quem me conhece, não é uma necessidade. Muitas vezes o uso dessa inteligência é que vai nos dar o discernimento da gente poder compreender quais são as nossas escolhas. Porque quando a gente escolhe seguir Jesus, decide, é para viver os ensinamentos do Cristo, é para perdoar, é para fazer caridade, é para fazer as coisas que são difíceis para nós, que a gente ainda está nesse processo de aprendizado, e para fazer as coisas também boas, né? O Jesus, que é o bálsamo consolador, que é o socorro no tempo da angústia, mas é o mesmo Jesus que diz assim: perdoa teu irmão, faz a caridade. E decidir por Jesus não é algo fácil, mas se a gente consegue se instruir, se a gente consegue ter essa inteligência, esse conhecimento, as coisas vão ficando mais leves, porque a gente vai compreender. E aí a gente vê que inteligência é uma coisa, cultura é outra, sabedoria é outra. Vamos dar um exemplo. Um tomate. Uma pessoa inteligente vai saber o que é um tomate. Não sei o que é aquilo ali, tá, eu já vi, já comi. Cultura é aquilo que a gente tem que absorver as informações. A inteligência é aquela capacidade de raciocinar, de pensar. A cultura é aquele conhecimento, a quantidade de informações que a pessoa tem a respeito de vários assuntos. E aí a pessoa diz assim: eu sei o que é tomate. Não só vi, como eu sei que tomate é uma fruta. E a pessoa sábia vai dizer assim: eu sei o que é tomate, já vi. Eu sei que é uma fruta, mas eu sei que apesar dela ser fruta, ela não deve ser colocada na salada de fruta. Isso é uma sabedoria. Muitas vezes as pessoas têm a inteligência, têm o conhecimento, mas não praticam. Quantas vezes a gente sabe que a gente precisa perdoar, que guardar rancor, que guardar mágoa, nos adoece, nos entristece, estagna a nossa evolução. Ainda assim, a gente tem a ver com a mágoa, um sentimento de ingratidão que as pessoas tiveram conosco, uma dificuldade para perdoar, mesmo nós sabemos, com esse conhecimento que temos, que a doutrina espírita nos convida ao exercício do perdão, ao exercício da caridade. Ainda assim, o conhecimento não está sendo suficiente para a gente quebrar essa barreira desses sentimentos. E aí onde é que a inteligência ela entra? Nesse processo de compreender e praticar, de entender os ensinamentos do Cristo,
de saber quais são e qual é a vontade de Jesus para a nossa vida e começar a colocar em prática, sem o comodismo, porque a gente hoje já consegue compreender que nós temos a inteligência, pelo menos suficiente, para a gente começar a dar o primeiro passo. A gente ter a inteligência para reconhecer de que há uma necessidade de perdão para hoje, porque a vida é um sopro. Hoje estamos aqui, talvez amanhã não. E aí, quando a gente começar a se arrepender, talvez não dê tempo. Quantas pessoas estão na finitude da vida, estão nos hospitais, estão ali só esperando a hora chegar e elas têm tantos arrependimentos, tanta vontade de fazer algo que hoje elas sabem que não vai dar tempo, sonhos que ficaram para trás, reconciliações que não vão mais acontecer, remorso que pode existir. E nós estamos nessa oportunidade, enquanto encarnados, de fazer a diferença, de fazer uso completo da nossa inteligência. É uma missão que nós temos, um crescimento pessoal e um crescimento coletivo, da gente poder entender que Deus já nos colocou dentro do nosso coração as potencialidades para que a gente possa exercer essa caridade, para que a gente possa exercer o amor, que a gente possa fazer o bem, que o uso da nossa inteligência não é para nós enriquecermos, mas é para a gente compreender, apesar de eu estou pensando em inteligência, o que é que eu posso fazer pelo próximo? O que é que eu posso fazer para ajudar com esse conhecimento que eu já possuo? É um processo. Dificilmente a gente consegue mudar do dia para a noite. A gente sente sim o orgulho. A gente já teve que ver aquelas mães de crianças pequenas, quando começam a ler e escrever. Poxa, o papo das crianças não é porque é meu filho, mas ele é muito sabido. Ele já sabe ler e escrever, não é porque é meu filho, não, viu? Ele já sabe contar. Ele é muito esperto. Eu dou o celular a ele, tudo já mexe as coisas. A mãe sente aquele orgulho, diz assim, meu filho. Não é por nada não, mas é meu filho. E aí nessa criança não, quantas vezes uma formatura e está ali uma mãe solo, que a muito custo, muito esforço, dedicou o seu sustento para a educação daquele filho. E ele está ali se informando, ou ele passou no concurso público, ou ele é uma pessoa de bem que está casando ali, a gente olha assim, é meu orgulho. Não é porque meu filho não, viu? Mas assim, ele é médico, sabe? Assim, não é porque, não é querendo falar não, mas ele é um advogado, ele é um engenheiro. Olha, não é porque meu filho não, viu? Vai estar casando ali, vai ser um bom pai, vai ser um bom marido, porque ele é um bom filho. Enche no orgulho, no sentido da satisfação. Dizer, missão cumprida. Dizer assim, olha esse esforço, essa dedicação, ela chegou ali e deu bons frutos. Há algum problema sobre isso? Não. Desde que esse referencial não seja para o outro. Uma coisa é a gente se sentir feliz, satisfeita de ter o nosso esforço ali refletido um homem de bem, uma pessoa que estudou, outra é a gente querer diminuir o outro. Olha, meu filho é assim, mas teu filho, precisa procurar um psicólogo para ele. Olha, teu filho é assim, precisa fazer isso. Olha, ele é muito assim. Quantas vezes as mães não se sentem entristecidas com os comentários de outras mãezinhas? Como será que os alunos, os coleguinhas se sentem ouvindo os comentários daqueles pais e replicando ali naquela sala de aula? Quantas vezes a gente, em vez de estimular, a gente consegue fazer o contrário? E uma moça, acho que eu já contei aqui, mas vou repetir. Tinha uma moça que ela fazia faculdade, ela fazia ciência da computação, isso antigamente, os computadores. E aí ela não tinha computador, nem ela nem um bocado de gente da turma. Aí ela fez, professor, o senhor pode
adiar a prova para a próxima semana, porque no final de semana a gente iria usar o laboratório de informática da faculdade para poder testar, porque a prova era eles fazerem o programa rodar e funcionar. Se ele funcionasse, era 10. Se fizesse o programa rodar, se desse errado, era 0. Então, eles queriam o final de semana para ir testando. E aí o professor disse assim para ela: sim, quer dizer que você é estudante de tecnologia, mas não tem computador. Ela disse: pois é, professor. Esse curso uma máquina de costura é mais barato. E aí ela desceu, saiu da sala, com aquela vontade de chorar. Ela disse que se sentou na escada da faculdade. Deu uma crise de choro, ela chorou. Depois ela disse: o professor tem toda a razão. Como é que eu vou fazer um curso de tecnologia e não ter um computador? E aí ela foi da coordenação do curso: olha, eu quero encerrar minha matrícula. Mas como é que vai fazer isso? Você é uma das melhores alunas, você é muito dedicada. E ela não quis entrar em detalhes. Você disse: vamos fazer o seguinte, vou anotar seu telefone, vou passar para a coordenadora do curso e ela conversa depois com você. Você está com alguma preocupação? Depois, amanhã, ela conversa com você. E no dia seguinte, a coordenadora do curso disse: olha, eu não sei de jeito nenhum você pegar sua matrícula, mas me diga o que foi. E ela contou o que o professor tinha dito. Ela disse: vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um computador para você. Você vai fazer o almoço. Quando você se formar, você paga em suas prestações. E aí, ela continuou no curso. Anos se passaram, ela disse que começou com o trabalho de computador para essas crianças que têm algum problema neurológico, alguma deficiência nesse sentido. E ela utilizou o computador para alfabetizá-los, para melhorar essa qualidade neurológica deles. Então, ela trabalhava numa escola e ela trabalhava na parte de informática, gerando esses programas específicos para aquelas crianças. E aí a secretária da escola disse assim: olha, fulana, tem um casal de pais, pai de fulaninho, que quer me conhecer. E aí, quando ela chegou na secretaria, quem eram os pais? Era exatamente o professor, juntamente com a sua esposa, que tinham tido uma criança que foi alfabetizada através dos programas que ela desenvolveu. E ela disse assim: ele pediu desculpa, mas nem se ele não tivesse pedido, o semblante dele, eu tenho certeza que ele não esqueceu do que ele disse a mim. E aí a gente vê, quantas vezes, quantas pessoas que ao invés de a gente estimular, incentivar, dizer assim: não vai dar certo, a gente não tem aquela palavra para incentivar. A gente não é aquelas pessoas que apoiam. Quantas vezes as pessoas fazem um bolinho de pote para vender, uma revistinha do Boticário para vender os produtos, e a gente vai comprar onde? Na casa do bolo e na loja do Boticário, mas não compra com um coleguinha que está ali querendo vender o seu empreendimento como autônomo. Muitas vezes nós não somos os incentivadores daquelas pessoas. E se elas nos ouvissem? Se a gente, eles têm uma inteligência, nós temos a nossa, por que a gente usa contra nós? Não usa a favor do outro, para o crescimento do outro, dizer assim: olha, faz teu bolo de porco, que vai ser sucesso. Eu vou levar lá para o meu trabalho, quem sabe eu quero. Pega aí tua revista, que eu vou levar para os meus colegas de trabalho. Às vezes a pessoa quer fazer uma ação social e bate de porta em porta, pedir pelo menos um alimento para ajudar, para dar uma cesta básica para um porteiro, para alguém que vai recolher o lixo. E a pessoa: poxa, eu não, agora não. Quando a gente diz assim: poxa, que atitude nobre, vou levar essa ideia para fazer no prédio onde eu moro. Que atitude legal, vou falar com meus vizinhos, vou falar com uma colega de trabalho. Muitas vezes, a inteligência que nós temos, nós não usamos para o uso do bem. Será que de verdade nós estamos usando a nossa inteligência para poder apoiar o nosso colega, para a gente poder incentivar, para que a gente possa crescer junto, sem julgamentos, que a gente possa entender que aquela atividade que a pessoa está fazendo, mesmo sendo uma atividade muito simples, é muito digna,
que a pessoa está se esforçando, se dedicando para poder vender. Às vezes, um pai de família que nessa Covid ficou desempregado e teve que pedir, comprar os bombonzinhos para vender dentro do ônibus, para vender um amendoim, para vender uma pipoca, para vender uma água mineral. Será que ele foi espontaneamente ou foi pela necessidade? Quantas vezes a gente foi aquela pessoa que apoiou? Eu vou comprar água mineral fulano, eu vou comprar um bombom de fulano, eu vou aproveitar que eu estou dentro do ônibus e eu vou comprar os bombons desse trabalhador que está aqui se esforçando para vender. Às vezes a gente olhou com esse olhar misericordioso para essas pessoas, de entender que elas estão na luta, que elas estão se despindo daquele orgulho, daquela vaidade, em prol de uma necessidade. Tinha uma amiga que ela conheceu um rapaz na praia e ele era bonito, simpático, e tá certo. Passou seus dias e ela dizia assim: trabalhar com o quê? Aí eu sou microempresário, sou empresário do ramo das sementes. E aí ela chegava no espetinho da gente estava na faculdade e dizia assim: menino, eu conheci um gatinho, ele trabalha, ele é empreendedor. Ele não tem carro não, mas ele disse que é empreendedor e o comércio dele é de sementes. E aí ele ficou intrigado, e depois mataram a charada, que ele vendia amendoim na praia. Mas ele tinha a propaganda, estava na alma. Ele dizia assim: eu vou ser o melhor vendedor de amendoim. Mas para não perder a gatinha, né? Para não saber se ela ia gostar, se ela ia correr, ele jogou a bala de que era empreendedor do ramo de semente. Mentiu não, né? Mas deu uma piadinha. Mas ele se entendeu, se eu sou melhor. Não tem ninguém nesse trecho aqui que venda amendoim melhor do que eu. E vendia direitinho. E ele entendia que a inteligência dele, só eu tenho muito estudo, mas sou bom de lado. Eu vou botar um protetor, vou botar um camisa, eu vou. Não aparecer emprego para mim, eu vou vender o amendoim, vou dar o meu melhor. Até que depois outras pessoas, aquelas pessoas que vão na praia e são empresários, se eu quero um vendedor desse na minha loja, simpático, com garra, com vontade, se ele vira amendoim, ele vende outras coisas. E aí ele está crescendo na profissão. Mas muitas vezes a gente tem pelo outro um julgamento, a gente não incentiva aquelas pessoas. E aí, se ele ouvisse essas pessoas, como é que ele ia se sentir? Que bom que a pessoa tem uma inteligência emocional que possa discernir se assim, é o que tem para hoje, é dentro das minhas habilidades, é dentro do grau de instrução que eu tenho, eu vou dar um bom melhor. Mas vai ter pessoas que vão dizer assim: pô, nada, morro de vergonha, eu vou ficar aqui, estou precisando, mas não estou, porque sou muito orgulhosas, apesar de ser muito inteligente. Tinha um irmão da igreja que ele tinha um carrinho e ele sempre deixava em casa os irmãos da igreja. E às vezes o irmão queria dar um dinheirinho para ajudar no combustível. Ele disse: não, eu não quero dinheiro não. Eu estou fazendo isso de bom grado. Se você deixar aqui o dinheiro, eu vou ficar com raiva. E aí o tempo se passou, esse irmão ficou desempregado, precisou vender o carro. Mas apesar dele ser muito prestativo, ele gostava de prestar serviço às pessoas. Ele gostava de servir. Mas ele não gostava de pedir favor. Ele não gostava de dizer assim: me ajuda nisso aqui, ou eu vou aceitar o teu dinheirinho aqui, que a gente se ajuda, uma mão lava a outra. Não, ele se sentia muito incomodado de ter que pedir, ou que as pessoas olhassem e vissem que ele estava precisando. Então ele sofria calado, junto com a família, passando aperto, mas não sinalizava para as pessoas. Até que chegou o domingo, todos os domingos, ele almoçava macarrão com frango assado, todos os domingos. E aí chegou uma certa hora, perto da hora do almoço, a mulher dele disse: poxa amor, só tem macarrão, hoje não tem frango. E aí ele sentiu aquilo ali: poxa, não por mim, mas pela minha mulher, pelos meus filhos. E aí ele contando, ele disse que foi para o quarto, se ajoelhou
Disse, ô Deus, eu sou teu servo, eu faço o possível pelo próximo, eu vou para a igreja, eu e minha mulher, eu te sigo, eu não deixo de te adorar, mas eu estou passando por uma situação tão difícil. Fala comigo, seja providência divina para mim, para minha família, não por mim, mas pelos meus filhos, pela minha mulher. Poxa, hoje mesmo eu vou te agradeço pelo alimento, mas todo domingo eu almoçava macarrão com frango, mas hoje é só macarrão, mas ainda assim eu sou grata. Enquanto ele tinha essa conversa com Deus, a mulher preparava o macarrão, um irmão da igreja que recebia carona dele disse assim, poxa, eu tenho certeza que o irmão fulano está passando por um momento difícil e ele não aceita ajuda, mas hoje ele vai aceitar. Nem que eu tenha que deixar a sacolinha da feira na porta da casa dele. E aí foi rápido no supermercado, comprou algumas coisas, botou na sacola. E quando ele estava saindo, o rapaz disse que sentiu Deus falar no coração, disse assim, leva alguma coisa para o meu filho comer, porque já está passando da hora do almoço, leva alguma coisa pronta. E aí ele saiu rodando para achar alguma coisa, achou toda a marmita, tocou na campainha do irmão. Quando o irmão abriu, disse, olha, Deus falou ao meu coração para lhe trazer essa feirinha, para lhe ajudar. E eu corri para trazer uma marmita para vocês almoçarem, que é pela hora, né? Mas eu corri. A única coisa que eu consegui achar de pronto foi um frango assado. E aí a gente começa a ver o que é a providência de vida. O que é a gente compreender quando é resposta de oração. E a mulher disse, eu tinha acabado de fazer um macarrão. E aí chega exatamente o frango assado. Muitas vezes na nossa vida isso acontece. Deus usa a nós para ser esse instrumento de bênção na vida do outro, para ser resposta de oração na vida do outro. E por isso que muitas vezes a gente precisa ser claro ao Senhor daquilo que precisamos, daquilo que queremos. Até os milagres de Jesus, quando ele pergunta assim, você quer ficar são? E a pessoa diz, não, eu quero isso aqui. E às vezes a gente mal sabe o que quer pedir. Eu quero, Jesus, resolve minha vida, estou liso. Deve estar pensando assim, mas me diga, o que você quer? Você quer que eu abra as portas do emprego para você? Como é que você quer? E a gente, às vezes, não é. Deus é um Deus de detalhes. E muitas vezes nós somos inteligentes para poder compreender e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Esse rapaz que foi intuído a fazer uma feirinha e a comprar um frango, Deus usou a boa vontade dele, a receptividade que ele estava para fazer o bem. Mas nós, enquanto inteligentes, às vezes a gente é intuído, mas não faz. Quantas vezes vem alguém na nossa mente, no nosso coração, diz assim, como é que será que está fulano, hein? Lembrei de fulano, mas daqui a pouco eu ligo para ele, mas não liga. E aí depois a gente vem saber que fulano foi assaltado, que fulano está com uma família doente, que fulano está com alguma preocupação. Aí a gente, menina, pois nesse dia até que eu pensei em tudo, só não te liguei. Poxa, será que a gente não perdeu uma excelente oportunidade de levar uma palavra de consolo, de amor, de esclarecimento para aquela pessoa? Uma vez eu cheguei no trabalho, aliás, eu acordei com uma amiga minha que trabalhou comigo há mais de 20 anos. E a gente tem um contato no Instagram, no WhatsApp, mas é pouco. É só feliz aniversário, feliz Natal. Mas lembrei tanto dela. Aí eu disse, rapaz, eu vou ligar para ela, vou até ver se o zap é o mesmo. E aí comecei a trabalhar e esqueci. Parecia que uma voz assim, liga para fulana, liga para fulana. Menina, eu pensamento todo nessa menina, eu vou até ligar, né? Vai que acontece alguma coisa. Aí eu liguei. Quando ela atendeu, ela disse, chorando para se acabar. Eu disse, mulher, o que é que tu está chorando? O que é que aconteceu? Aí a gente, toma água, respira. Quando ela conseguiu se acalmar um pouco, ela disse que vinha se preparando, fazia uns 3 meses, para fazer um concurso público, que se dedicou, estudou, passou noites e noites em claros.
deu o boleto para o marido pagar o concurso. Quando foi se aproximando de entrar na internet para saber o local da prova, não aparecia o nome dela. Vai para cá, vai para cá, vai para lá. Aí pergunta o marido, tu pagasse o boleto? Que boleto? E aí quando vai ver, ele não pagou o boleto. E aquele todo esforço, toda a dedicação, todas as luzes claras, estava ali refletido no choro dessa minha amiga. Aí ela, nossa, olha, eu desse jeito eu vou me separar. Ele não serve nem para pagar um boleto, não sei o quê. Mas veja só, quem era a pessoa que ia fazer o concurso? Quem tinha que estar preocupado para saber se o boleto foi pago? Quem devia ter ido lá pagar o boleto? Aí ela foi se acalmando. Assim não passou desse, mas outras oportunidades vão acontecer. E ela disse, menina, foi mesmo que um anjo. Porque se demorasse mais um tiquinho, eu ia ligar para ele, ia soltar os cachorros, e eu tenho certeza que hoje ele ia sair de casa. Muitas vezes nós somos a calmaria na tempestade do mundo. Muitas vezes nós somos a resposta de oração para aquele outro coração que está angustiado e aflito. Muitas vezes Deus usa da nossa capacidade, da nossa inteligência emocional, das nossas habilidades para que a gente possa auxiliar o outro. E a inteligência está dentro de nós, porque ela é uma faculdade do Espírito. Mas o que a gente faz? Não quer agora não. Depois eu vejo isso. Depois eu faço isso. Amanhã eu resolvo. Quando Deus nos convida a agir hoje. A gente poder usar do nosso amor, da nossa autoridade, para poder exercer na vida do outro. Às vezes a gente diz assim, olha, quando mãe diz não, não queira fazer o contrário não. Quando o menino diz assim, mãe, eu vou para uma festinha, e a mãe sente no seu coração que não vai dar certo. É que ela diz, não, não vá não. Tem um rapaz que ele dizia assim, olha, minha mãe é difícil, ela sempre deixa, não liga não. Mas teve um dia que eu estava já saindo de casa, já com a chave na ponta. Eu disse, meu filho, queria tanto que você não fosse. Fica aqui com mãe. Aí ele, mas você está sentindo o quê? Foi o quê? Ela, não, meu filho, eu só não queria que você fosse. Aí ele disse, então deixa eu ir, eu passo um pouquinho e depois eu volto. Aí ela tentou argumentar, mas não deu certo, o menino foi. Quando ele chegou na festa, ele disse que ia uma inquietação tão grande, que ele disse, não vou beber. Aí, vai de carona comigo? Não, mas tu tá bebendo. Eu não sei se não. Ele, não, era época de táxi. Eu peguei um táxi, voltei para casa. Ela chegou, meu filho, chegou. Se ia acontecer ou se não ia, nunca vamos saber. Mas um coração de mãe que nos aconselha, que diz, não, faça não pague para ver. E muitas vezes a gente tem deixado de usar a nossa inteligência a favor do outro. Se essa mãezinha talvez dissesse assim, não, isso é coisa só da minha cabeça, vou nem comentar com ele, que ele não vai acreditar. Podia ser que acontecesse alguma coisa, podia ser que não. Mas se ela sentiu no coração dela, de mãe, para aconselhar o filho, por que não? E se você é filho e ouve um conselho da sua mãezinha, da sua avó, do seu pai, tua tia, ouça. Ouça que muitas vezes Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um outro caminho. E muitas vezes Ele usa as pessoas a quem amamos para dizer assim, olha, o direcionamento é esse. Mas para que a gente possa ouvir esse chamado, para que a gente possa compreender o que é que Jesus quer falar no nosso coração, a gente precisa exercer a inteligência. A gente precisa estar atento à necessidade do outro. Estar atento à angústia do outro, à aflição, à necessidade que talvez por orgulho a pessoa seja feito um rapaz do frango com macarrão, que segura a sua angústia, mas a gente percebe que algo está acontecendo de errado e a gente fazer um bom uso da nossa inteligência em favor do outro. Exercer a boa vontade para que o outro possa, que a nossa inteligência possa servir não só para o outro, mas que possa servir também para nós, para o
nosso crescimento para aquilo que Jesus espera de nós. Então, esse exercício da missão do homem inteligente, ele passa pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. É a missão que consiste em usar a inteligência para o próprio aperfeiçoamento e daqueles que nos rodeiam. Foi a mãezinha que pediu para o rapaz não sair. Serve também a missão inteligente do homem como reforma íntima. A inteligência deve nos auxiliar na reforma de nós mesmos, superando o egoísmo e o orgulho e nos direcionando para o bem. Conhecer nossas habilidades e uso, mesmo com pouco conhecimento. Tinha uma senhora que ela ia para a missa e quando ela ia se confessar, ela dizia ao padre que todos os dias ela lia a Bíblia. Ele ficava um pouco intrigado. Como é que a irmã lê a Bíblia se ela não sabe nem ler nem escrever? Eu falei, irmã, como é que a senhora lê a Bíblia? O senhor sabe que eu não tenho leitura, né? Mas aí eu pego a Bíblia, abro, assim, aleatória, né? Ela quer dizer, botava a mãozinha em cima da Bíblia, fechava os olhos e dizia, Senhor, fala no meu coração, olha, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus abençoe meus netos, minha família, me dê saúde. E ela disse que ficava um tempo em silêncio e sentia uma paz no coração. E ela disse, eu já li a Bíblia hoje. E ela sentia que Deus tinha falado com ela. E muitas vezes nós sabemos ler, escrever, e a gente não abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Está ali na nossa casa. O livro dos Espíritos, quantas vezes a gente leu aquelas perguntas? Às vezes a gente lê durante os estudos, a gente tem a oportunidade de estar ali, o conhecimento, nas nossas mãos, ao nosso alcance. E muitas vezes a gente não faz. Aí aquelas pessoas que têm tão pouca instrução, mas elas conseguem, de alguma forma, ter essa conexão com o Pai. Não é o fato dela não saber ler nem escrever que a impediu de ter um encontro com Jesus, de ter uma oportunidade de ouvir o que Jesus quer falar para ela. Aí tem como missão do homem inteligente a transformação na Terra. A inteligência humana deve ser aliada à moralidade para construir um mundo melhor, com menos sofrimento e mais harmonia. A era da sabedoria é a era do equilíbrio entre a razão e o coração. E também deixar um legado. A ideia é que a missão do homem é deixar um legado positivo para a humanidade, imortalizando-se por meio de suas boas ações. Há uns meses atrás, tinha um senhor chamado Davi, que quando ele ia fazer palestra em Xangrande, ele todos os sábados, ele ia para Xangrande. E a boa vontade dele recebava ele de médio de transporte. A caridade que ele fazia era levar nós, que somos de Recife, para Xangrande. E quando ele levava a gente sem nenhum custo, não queria que a gente pagasse nada, ele chegava lá, enquanto eu fazia palestra, ele saía com o pessoal no carro dele para fazer pedágio, para vender bolo, porque a instituição ela não é só centro espírita, mas ela também está construída no lar de idoso. Então vende bolo, faz eventos, e vem aqui. E aí ele ficava, depois quando terminava que voltava de Gravatá e vendia os bolos, ele limpava o banheiro, nos pegava e deixava em nossa casa. E ele sempre disse assim, poxa, eu ainda não assisti tua palestra, porque enquanto tu está fazendo a palestra, eu estou vendendo os bolos. Então, cada um faz a caridade de acordo com as suas habilidades, né? Não tem problema não que você vai assistir. Mas, infelizmente, ele sofreu um AVC, passou mais de 50 dias hospitalizado, chegou a falecer. E aí eu disse, poxa, ele não assistiu a minha palestra, nem eu fui junto com ele para vender bolo. E a gente perdeu essa oportunidade. Mas no velório, muitas pessoas diziam assim, olha, seu Davi, eu estava necessitada. Ele chegou na porta da minha casa com uma feira. Ele disse, não conta ninguém não. Olha, seu Davi me pegou, me levou lá no médico, bem cedinho de madrugada. Ele ficou me esperando lá e pegar minha ficha para poder me trazer de volta. Olha, seu Davi, comprou uma mochilinha para o meu menino que não tinha.
porque ele viu a gente, ele estava com a mochilinha rasgada, não estava sem condições, ele foi lá e comprou. Tantas pessoas tinham testemunho de algo bom que ele tinha feito. Que legado nós estamos deixando. Às vezes a gente diz assim, como será o amanhã? Mas como estamos deixando o amanhã para os nossos filhos? Muitas vezes a gente está deixando de se cuidar. A gente diz assim, eu morreria pelo meu filho, pelo meu neto, eu daria minha vida por eles. Se a gente é capaz de dar a vida pelos nossos filhos, por que a gente não dá a saúde, a nossa saúde? Para que a gente possa se cuidar e de ter tempo de qualidade para os nossos netinhos, para os nossos filhos, para que a gente tenha condições de chegar no parque e ter fôlego para correr atrás do nosso netinho. O cuidado começa dentro de nós. A inteligência já está dentro de nós. Que nós possamos exercê-la da melhor forma, como uso de caridade, de amor, de perdão, na certeza de que todas as potencialidades, todas as virtudes que são necessárias para a gente ter o primeiro passo, já existe dentro de nós, como o reino dos céus está em nós. Nós possamos, nessa mensagem de hoje, levar para os nossos lares a certeza que nós somos inteligentes. Nós temos um propósito e vamos seguir com muito amor. E Deus está conosco para que essa missão seja bem cumprida. Graça e paz. Muito obrigada. Obrigada pela mensagem. E que todo mundo, né? Todos. Palestra é um estudo que a gente pensa, que a gente reflita em tudo que a gente estudou. Porque, como ela falou, um pouquinho atrás, que muitas vezes a gente lê tudo, mas nós que somos espíritas, que estamos espíritas, que vivemos dentro de uma casa espírita, nós temos que vivenciar o Evangelho assim. Porque o Evangelho nada mais é do que a nossa missão do dia a dia. E que possamos fazer dele o nosso exercício diário. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, com a missão dada na manhã de hoje, nos faz, Senhor, refletir sobre onde e como estamos utilizando nossa inteligência. Nos conduz, Senhor, os nossos pensamentos. Nossa inteligência dada por Ti sirva para nós e para todos aqueles que estejam ao nosso redor. Faz através dela, meu Pai, exercendo a lei de amor e fazemos dela a caridade que tanto Tu nos pede. Que na noite de hoje, Senhor, a palavra dada seja inteligência sobre meus atos, meus pensamentos, com o dedo usado em favor de mim e do meu próximo. Muita paz a todos e voltem a seus lares, na santa paz, a paz que aqui chegamos, e com elas possamos